Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo no Salmo 88. O Salmo 88, ele é um salmo diferente. Ele é um masquil de uma pessoa chamada Emã. O que é um masquil? Masquil é uma instrução, é um salmo que tem instrução para o povo. E o interessante é o seguinte, olha no subtítulo dele, Cântico e Salmo para os filhos de Coré e para o músico mor sob Maalate. Maalate o que é? Um termo musical. Como se fosse Dó maior, Fá menor. Bom, talvez eu fale até uma besteira, que eu sou ruim de música. Entendeu? Agora, isso daqui é um salmo de instrução. Sempre que eu me deparo com um salmo de instrução, é importante eu prestar atenção no que o salmista está querendo me transmitir. Vou estar fazendo a leitura do salmo. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que me rejeitas na minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água, eles juntos me sitiam. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Até aqui. Vamos orar, depois eu vou dar uma explicação no Salmo. Senhor, queremos engrandecer o teu nome, estamos aqui porque queremos adorá-lo. Pai, que nós possamos ser um instrumento para a tua glória, que através da nossa vida o teu nome seja glorificado e honrado. Capacita do Senhor. Sê conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós irmos para o nosso texto base, esse salmo é interessante duas coisas. Primeira coisa, aqui quando fala, versículo 5, livre entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados das tuas mãos. Aí tem mais uma passagem que fala dos que morreram. O que acontece? Existe uma doutrina mentirosa na igreja, chamada doutrina do sono da alma. O que eles dizem? Que a pessoa quando morre, ela entra numa espécie de sono. E que só na chamada ressurreição universal é que ela vai despertar para julgamento. Qual é o problema dessa doutrina? Veja, um texto mais fácil da gente entender, Monte da Transfiguração. Jesus aparece glorificado e quem aparece? Moisés e Elias. A história do rico e Lázaro. Tanto Lázaro como o rico estavam conscientes. Apocalipse
capítulo 6, o quinto selo, os mártires debaixo do altar se comunicavam com Deus de maneira consciente, inclusive sabendo da sua vida na terra, porque eles falam: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam a terra? Então não só eles estavam conscientes, como eles lembravam do seu passado. O que o salmista está querendo dizer aqui é o seguinte: o salmista está passando por luta, está passando por dificuldade. Pela narrativa, a gente percebe que o salmista sabe que essas lutas estão acontecendo por permissão de Deus. E o salmista faz o correto, ele clama aquele que pode resolver. Por isso que a gente vai ver termos no Salmo: Senhor, por que me abandonastes? Por que esqueceste de mim? Por quê? Porque embora as circunstâncias são difíceis e podem ser produzidas de várias maneiras, o crente tem que saber que por trás de circunstâncias difíceis está a mão de Deus. E que aquilo vai produzir um fruto pacífico. O problema é que a nossa igreja brasileira, nós somos acostumados com o evangelho do plim-plim, onde é só bênção, é só festa. E aí acontece um problema na vida do crente e a fé dele derrete. Então nós temos que estar alegres, temos que estar confiantes, temos que ter expectativa naquilo que o Senhor pode fazer, mas temos que entender que tem luta sim na vida cristã, e não são poucas. Amém? Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 36. Gênesis 36. Antes de fazer nossa liturgia, dar uma pequena introdução. Veja, esse capítulo 36 é uma genealogia. Sabe aquela? E fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, Ciclano gerou Joãozinho. Aí veja, além de genealogias não serem fáceis, é a genealogia de uma pessoa esquisita na Bíblia, Esaú. Mas o que nós temos que entender? Se está na Bíblia, é para ser estudado. E se é para ser estudado, vai edificar nossa vida de alguma maneira. Lembrando uma coisa que os irmãos talvez tenham esquecido. Dentro do Gênesis existem 10 genealogias. São as chamadas Toledote. O que Deus está querendo fazer? Esse povo está entrando na Terra Prometida. Eles estão vindo de 400 anos de escravidão num mundo pagão, num mundo extremamente idólatra. E Moisés, inspirado por Deus, está mostrando a origem desse povo. E no caso de Esaú, Moisés inclusive vai mostrar a origem de um inimigo. Porque quando Israel chega na terra e pede para passar, Edom fala: ó, não passa que eu vou vir contra você. Então o que Moisés está querendo mostrar? Olha, vocês servem a um Deus, Criador do universo. Tudo, vocês não chegaram até aqui de paraquedas, existe toda uma história. Há 500 anos atrás, teve um descendente de Abraão chamado Esaú. E esse Esaú gerou o povo de Edom, que é esse povo de Edom que não quer que a gente passe na terra agora. Então é essa a história que nós vamos estar vendo essa noite. Que o Senhor dê graça para o pastor e que possa me abençoar. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 36, versículo 1. Diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e Ada, filha de Elom, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Primeiramente, Senhor, pedindo que o Senhor venha dando entendimento a eles, que eles possam crescer no conhecimento da Tua palavra, amadurecer a fé, e que eu possa, Senhor, ser um instrumento da Tua graça,
que eu possa transmitir de maneira bíblica a tua palavra e que eu possa ser usado para falar o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja que interessante, o texto começa assim, vou reler o versículo 2. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Veja que interessante, irmãos. Capítulo anterior, Jacó finalmente volta para Betel. E em Betel, Deus ordena que ele construa um altar. É o único lugar no Gênesis onde Deus manda construir um altar. É como se Jacó fizesse um memorial. E aí a Bíblia nos conta que Jacó começa a peregrinar na terra dos seus pais, cumprindo a promessa que Deus tinha feito para ele na própria Betel, quando ele saiu fugindo de casa. Curiosamente, na sua chegada de retorno a Padã Arã, qual era o medo de Jacó? O seu irmão Esaú tinha jurado ele de morte. Aí Jacó faz todo aquele procedimento que nós já estudamos juntos, e ele e Esaú são restaurados. No capítulo passado, nós vemos Esaú e Jacó enterrando a Isaque com 180 anos. Em paz, Esaú tinha falado, assim que Isaque morrer, vou matar Esaú. Mas Deus entra com a sua restauração, com a sua providência. Curiosamente, os dois irmãos, eles não andam juntos, mas pela narrativa bíblica você percebe que até aqui eles andavam lado a lado. Esaú mais ligado à região das montanhas e Jacó mais ligado à região das campinas, da terra de Canaã, peregrinando. Por quê? Porque eles eram pecuaristas, eles tinham gado, e naquela época não se plantava pastagem. Eles tinham que viajar de lugar em lugar, atrás do quê? De poços de água e atrás de pasto para os animais. Então, dessa maneira, Jacó vai peregrinando por toda a terra, da mesma maneira que Isaac fez e da mesma maneira que Abraão fez. Aí o que acontece? A narrativa aqui ela vai dar uma guinada. Por quê? Porque esse capítulo é um divisor de águas. Até aqui nós estamos contando a história de Jacó e dando pitaco também na história de Esaú. A partir do capítulo 36, a história vai se voltar para Jacó e José. O protagonista que vai aparecer aqui é José. No capítulo 37. Tem 1 ou 2 versículos e daí já começa a falar da vida de José. Lembra que eu expliquei que com a morte de Débora, que era serva de Raquel, com a morte de Isaac, estava vendo o fim de uma geração e iniciando outra geração. Aqui, aproximadamente, Jacó está em torno de 120 anos. Ele vai só morrer em torno de 147 anos. Mas uma geração está sendo enterrada e outra geração começa a surgir. Agora, num determinado momento, Esaú pega suas 4 esposas e resolve sair da terra de Canaã. O que ele está fazendo aqui? Veja, a primeira coisa que ele está fazendo aqui, ele está saindo da terra da aliança. A terra da aliança não era Canaã. A terra da bênção para a família de Abraão não era Canaã. Estranhamente, Esaú sai da terra. Aí você pergunta, peraí, Esaú é um cara rico, Esaú é um cara bem-sucedido, Esaú é um camarada egoísta, ele é um camarada voltado aos próprios desejos. Por que um camarada voltado aos próprios desejos resolve se afastar da terra da bênção? É a mesma coisa que você sair de uma cidade grande que nem Curitiba, cheia de emprego, cheia de boas oportunidades, e ir morar lá em Lagoa do Sapo, que não tem nem emprego para quem é da cidade. Você fala, pô, mas por que a pessoa saiu de lá?
Eu lembro quando há 30 anos atrás eu saí de São Paulo para Curitiba, o pessoal falava, mas por que você veio de São Paulo para cá? Ali tem tanto emprego. Aí nós conversávamos com os clientes, tal. Mais ou menos é o que Esaú fez. Agora, o que você tem que entender? Vamos voltar um pouquinho na história de Jacó e Esaú. Esaú vendeu sua primogenitura. Jacó roubou a bênção de Esaú. Porém, no capítulo seguinte, quando Jacó é enviado a Padã Arã, Isaac confirma as bênçãos de Abraão sobre Jacó. O que está acontecendo aqui? Como primogênito, Jacó se tornaria chefe do clã. Como Esaú vendeu a bênção, Esaú deveria se submeter a Jacó. Era assim que funcionava. Então o que você percebe aqui? Você percebe Esaú com o seguinte comentário: olha, não vou me submeter a Jacó, na minha vida quem manda sou eu faço o que eu quiser, e nem que eu tenha que sair dessa terra aqui que foi prometida aos meus pais, eu saio, porque para Jacó eu não me submeto. Tudo bem, me dou bem com ele, estou em paz com ele, mas ele manda lá no clã dele e eu mando aqui no meu clã. E aí, mais à frente, a narrativa vai mostrar que a terra ficou pequena para os dois. Esaú, sabendo de tudo isso, pegou toda a trouxa e se mandou. Olha o que a narrativa nos fala, versículo 6. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e o seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Deixa eu explicar uma coisa. Esaú e Edom, a raiz das palavras quer dizer vermelho. Quando Esaú nasceu, ele foi chamado de Esaú porque ele era ruivo. Entendeu? Então existe um jogo de palavras aqui no hebraico. Então sempre que você vê Edom e você vê Esaú, são palavras ligadas. Tanto é que Esaú gerou um povo chamado Edom, de uma terra chamada Edom. Entendeu? Por isso que você sempre vai ver os dois juntos. Mas o que a gente percebe aqui? A gente percebe uma ação radical de Esaú. Arrancou com raiz e tudo. Não deixou uma agulha para trás. Eu vou me mandar e vou me mandar. Agora veja que interessante. Ele foi para a região das montanhas. Curiosamente, as montanhas não são regiões de bons pastos. Aí você pergunta, por que Esaú escolheu as montanhas? Olha que interessante, sem perceber, Esaú estava tendo um cumprimento de uma profecia dada por Isaac. Quer ver que interessante? Eu separei aqui, Gênesis 27. Vamos voltar. 10 capítulos, estou defasado. Gênesis 27, vamos prestar atenção à profecia. Versículo 37. O que acontece? Jacó tinha roubado a bênção, Esaú chora amargamente, e aí ele pergunta para o pai, o senhor não tem nenhuma bênção para mim? E aí Isaac faz essa oração. Versículo 37 diz, então respondeu Isaac a Esaú dizendo, eis que o tenho posto por senhor sobre ti. Falando de quem? De Jacó. Aqui está a base do que eu falei. Isaac sabia que como Jacó tinha vendido a primogenitura e tinha recebido a bênção, ele ia ser senhor. O que Isaac fala? Eu coloco Jacó como senhor sobre ti. Entenderam da onde veio a minha analogia? E aí o texto continua. E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. Olha que interessante. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido,
Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Olha o que eu falei. Acontecerá, porém, que quando te assenhoraes, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Até aqui. Vamos voltar no capítulo 37, eu vou explicar a passagem. O que acontece? Isaque, de maneira profética, fala da mudança de Esaú para as montanhas. O orvalho é o orvalho dos altos céus. O que está falando aqui? Das regiões altas. Outra informação. Esaú viveria da guerra, da espada. O que acontece? O povo edomita eram guerreiros extremamente habilidosos. E a região de Edom, que é nas montanhas, era uma região quase impossível de ser tomada. Por que Esaú escolheu aquela região? Porque ele podia muito bem com o seu exército, e ele tinha um exército, ele podia sair, fazer o saque e voltar para a região alta. Para vocês terem uma ideia, os romanos, aliás, acho que foram os romanos ou os gregos que derrotaram de uma vez Edom. Parece que levaram 8 meses. Davi, numa campanha que Joabe fez, deu o que fazer para derrotar Edom. E olha que interessante o que Isaque profetiza. Fala, olha, quando você se assenhorar dele, quer dizer, quando você crescer, você vai sacudir o jugo. O que é o jugo? É aquela coisa que põe no pescoço do animal. Veja que interessante a profecia de Isaque. Edom se desenvolveu como país muito mais rápido do que Israel. Enquanto Israel estava sendo escravo por 400 anos, Edom já tinha território, exército, era conhecido por ter riquezas enormes, por ter sabedoria. A gente percebe, tintim por tintim, a profecia de Isaque se cumprindo. O interessante é o seguinte: concordam que quem colocou no coração de Esaú sair da terra prometida foi Deus? Que só se cumpre aquilo que for vontade de Deus? Para quem foi dada a promessa? Para Esaú ou para Jacó? Para Jacó. A Bíblia fala que eles não podiam herdar juntos a terra. O que Deus faz? Deus leva Esaú para as montanhas. O que deveria acontecer? Afastou da terra da bênção. Na nossa cabeça ia falar, nossa, está ferrado. Só que não, Deus tinha promessas para Esaú. E Deus abençoa grandemente Esaú. Para vocês terem uma ideia, Edom, teve reis antes de Israel. Esaú foi extremamente próspero. Fundou um povo extremamente rico. Para vocês terem uma ideia, o rei Herodes, aquele que matou as crianças de Belém, era edomita. Ele foi o herdeiro que governou toda a região e que era assim com o governo romano. Para vocês terem uma ideia, a grandeza de Edom. E por que isso aconteceu? Porque aquilo que Deus promete, lembra que eu falo? Você só pode ter fé em 2 coisas. Uma é no poder de Deus. A outra é nas promessas que Deus faz. Qualquer lugar que você colocar sua fé fora disso, você está colocando sua fé na areia. Deus prometeu, Deus cumpre. Ele escreveu a história de Esaú, ele decretou o que ia acontecer com Esaú, cumpriu tintim por tintim. E mesmo numa aparente rebeldia, ele usa a rebeldia de Esaú para cumprir sua profecia. Nós já temos tido vários exemplos onde Deus usa as escolhas humanas para cumprir os seus decretos. Como Deus faz isso? A Bíblia não informa. Ela só nos informa que ele faz. Como eu já expliquei, 1,5 kg de cérebro não consegue entender Deus. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, peraí, mas como é que ele fez isso?
Agora, uma coisa eu te digo, se fôssemos nós, Esaú desobedecendo, a gente apertava o botão vermelho, bum, explodia Esaú. Deus não trabalha assim. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Coré. Quem chama atenção aqui? Amaleque, inimigo mortal de Israel. Da onde que ele vem? Da genealogia de Esaú. A gente já começa a ver a consequência do que aqui. Olha que interessante. Eu falei para vocês que Edom não deixou Israel passar. Isso é uma extrema maldade, porque Israel é irmão de Edom. Como que eu faço isso com o meu irmão? Inclusive, no livro de Obadias, que nós vamos, se Deus permitir, nós vamos dar uma passada por ele. Deus fala, olha, porque você perseguiu o teu irmão, eu vou riscar o seu nome da terra. Porque a história nos conta que em 586, quando Nabucodonosor veio cercando Jerusalém, muitos judeus viram que a coisa ia ficar feia e começaram a fugir de Jerusalém. O que os edomitas fizeram? Fecharam as estradas e todo judeu que ia passar, eles capturavam e entregavam cativo para o exército de Nabucodonosor. Isso para Deus foi terrível. Isso para Deus foi sem perdão. Deus riscou a memória de Esaú. Por quê? Porque se voltou contra o seu irmão. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Esaú foi abençoado? Foi. Nós vamos ver como aqui na frente. Só que o fato dele se afastar dos caminhos de Deus, porque a terra da aliança era Canaã, começou a ter consequência. Primeiro, o país que ele gerou virou inimigo mortal de Israel. Segundo, um dos descendentes dele, Amaleque, virou inimigo mortal de Israel. O que eu lembro aqui? Muitas pessoas, elas têm uma fé temporária. E dentro dessa fé temporária, a vida dela começa a ser edificada. Só que num determinado momento, como a fé temporária não nasceu de novo, ela vai se esvair. Ninguém consegue se segurar e viver a vida cristã sem nascer de novo. Aí a pessoa se afasta. Quando você olha anos na frente, em geral, você vê uma consequência terrível. Se para crentes que se afastam do caminho, a gente já vê uma consequência terrível, imagina uma pessoa descrente, debaixo do poder do diabo, um apóstata, se afastando dos caminhos do Senhor. O que vai dar de consequência? Coisa ruim. É o que a gente vê aqui. Então, de um lado, Esaú é grandemente abençoado, do outro, ele começa a gerar homens ímpios. Curiosamente, o que a gente vê na igreja, quando o crente se desvia, eu gosto de falar, primeiro, Deus amarra ele numa caminhoneta, leva até Paranaguá arrastando, traz arrastando e joga na igreja. Aí o cara volta, nossa, agora estou bem. Sem orelha, sem dedinho do pé, tudo ralado. Ou Deus recolhe. Quando a pessoa que tem uma fé temporária se desvia, às vezes a vida dela melhora. E nada acontece. Nada acontece por quê? Porque não é filho. Porque Deus disciplina apenas filhos. Esse é o caso claro que a gente está vendo aqui. E vocês querem ver que interessante?
Olha a descendência de Esaú que vai acontecer. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 15. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Esses são filhos de Ada. Esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Esses são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Vamos fazer uma pausa aqui. Que a gente começa a perceber aqui, glória humana. A narrativa muda. Já não é mais filho, agora é príncipe. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, pega os nomes que ele colocou na primeira sessão, pode ver que está repetindo tudo. Só que aí ele bota um título humano, príncipe. O que Moisés está querendo nos mostrar? Olha, Esaú, egoísta, ensimesmado, interesseiro, caprichoso, se afastou dos caminhos de Deus e foi atrás da glória humana. Foi bem sucedido? Sim, um monte de príncipe. Mas para onde foram quando a vida dele se findou? Percebe o que Deus está nos mostrando aqui? Se afastou dos caminhos. Tem glória humana? Tem. No mundo, na verdade, veja, até existe um salmo, que se eu não me engano foi Davi que escreveu, por que prosperam os ímpios? É uma pergunta do salmista. Às vezes a gente vê a pessoa ímpia, a pessoa é corrupta, a pessoa é ladrão, a pessoa é bandida e prospera. Mas o que o salmista fala, espera até ver o fim deles. A gente vê bem isso bem claro aqui na vida de Esaú. Muita glória, muita riqueza, um povo guerreiro. Gente de primeira estirpe. O livro de Obadias fala dos sábios de Edom, dos mercadores de Edom, era um povo de um intenso comércio. Povo guerreiro. Esaú era um camarada bem sucedido quando Jacó volta. Esaú já é um homem rico. Da mesma maneira que Deus abençoou Jacó em 20 anos, Esaú também é abençoado. Ele é um homem rico. Mas a gente percebe aqui, você não vê nada de Deus. Você só vê na narrativa a glória humana. E o texto continua, versículo 20. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Esses são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Esses são os filhos de Aná, Dizon e Aolibama, a filha de Aná. Esses são os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Idrã e Querã. Esses são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. O que acontece? Veja, tem uma narrativa interessante aqui. Fala que esse Aná achou, versículo 24. Esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná.
Esse é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. Que quadro é aqui? Esse Aná foi atrás dessas mulas. E ele descobriu fontes termais, que só eles naquela região tinham. E essas fontes termais serviam de remédio para uma série de doenças. Nós estamos lendo aqui, a gente não sabe o que está falando, mas o povo lá no deserto, que está ouvindo a narrativa, está vendo que um descendente de Esaú fez uma grande coisa, foi ele que descobriu. É a mesma coisa que você dizer, falar, nossa, mas aquele ateu foi um pintor, foi um músico, foi um empresário maravilhoso. Nossa, que dó que ele foi ateu. Mais ou menos é o que está retratado aqui. A gente percebe homens competentes, sabedores do que estão fazendo, correndo atrás da vida, correndo atrás do que tem que fazer, porém apartados de Deus. Somente glória humana. Novamente, os príncipes da terra de Seir. E olha o que vai acontecer com a narrativa, versículo 31. Estes são os reis, mudou, que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Vamos fazer uma pausa. Gente, para vocês terem uma ideia, Israel só foi ter um rei quase 600 anos depois da descida para o Egito, com José, Jacó e seus irmãos. Quando Saul assumiu o reinado, não tinha nem arma. Porque normalmente, vou fazer um parênteses na palavra, normalmente o pessoal critica muito a Saul. Só que acaba se esquecendo que quem organizou Israel administrativamente foi Saul. Quem organizou o exército de Israel foi Saul. Quem obteve as primeiras vitórias contra os filisteus foi Saul. Saul também era um homem capaz. Saul também era um homem competente, que, porém, acabou sua vida de maneira trágica. Por quê? Porque se afastou dos caminhos de Deus. A mesma coisa. A mesma história se repete. Agora, o que Moisés está querendo dizer? Enquanto vocês eram escravos do deserto, Esaú já era organizado, Edom já tinha rei. Para ter rei, tinha que ter imposto. Para ter imposto, precisa ter fiscal, você precisa ter sistema tributário, você precisa ter administradores, você precisa ter mordomo. Enquanto a turma amassava tijolo para Faraó, Edom já era um país extremamente organizado. Só que veja, vai procurar um edomita hoje. Foram riscados do mapa, segundo profecia do Senhor. Riscados. Agora vai procurar um hebreu. Nosso Senhor Jesus Cristo era judeu. Até hoje eles são meninas dos olhos de Deus. O que permaneceu? O que ficou? Entende o que Moisés está querendo nos mostrar aqui? É que você precisa entrar no texto, você precisa ir lá. É uma genealogia, mas você precisa extrair verdades que emanam do texto. Para ter rei, precisa ter governo. Para ter governo, eu preciso ter estrutura. Extremamente competentes. Gente de primeira linha. E o texto continua, versículo 32. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. Veja que interessante. Midian foi um dos descendentes de Abraão no seu casamento com Quetura. Jetro, sogro de Moisés, era midianita. Os midianitas eram um grande povo. Tanto é que em Juízes 6,
Eles oprimiam Israel até que Gideão se levantou. O que a Bíblia está mostrando? Olha, esses caras sabem fazer guerra. Eles pegaram dos principais inimigos e derrotaram. Porém, o nome deles é arriscado. Você hoje dá mais valor aos provérbios do rei Salomão, ou, como é que é o nome do camarada? Ou ao que Haddad fez. O que permaneceu? Por exemplo, hoje no mundo, quantas igrejas estão congregando e os provérbios de Salomão estão sendo pregados? Isso que Salomão teve grande glória, mas não é o ponto aqui. Percebe? O que permanece é aquilo que é feito no Senhor. Não adianta nada ser bem-sucedido e acabar em morte. Não adianta nada. Você vai correr atrás do vento. Vai tudo ficar para trás. O que vale é o que você faz no Senhor. É isso que permanece. De verdade. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Versículo 36. E morreu Haddad, e Samiá de Maresca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, eu li errado. E morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome da sua mulher foi Miitabel, filha de Matred, filha de Mizaabe. Esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elã, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Migdiel, o príncipe Irã. E esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da possessão. Esse é Esaú, pai de Edom. O que chama a atenção aqui? O versículo 38, ó. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Olha que interessante. Mais um ensino que emana do texto. O que é Baal-Anã? Baal-Anã quer dizer Anã, servo do deus Baal. Olha que interessante. Esaú estava no caminho da bênção, a vida deles longe de Deus foi se desenrolando e foi terminar onde? Idolatria. Imagina você ser governado por um rei, qual é o nome dele? A casa do capeta. É o que está escrito aqui. Quer dizer, não somente gera morte, mas gera destruição espiritual. Vocês imaginam? Quando a gente vê as narrativas sobre Esaú, tem até algum elogio no meio de toda a rebeldia. Já pensou você ter um descendente seu, você se afasta dos caminhos do Senhor? E um descendente seu, você pudesse saber que daqui a 12 gerações você tivesse um sacerdote de Baal como seu descendente, você ia ficar feliz? Um feiticeiro. As pessoas que não cuidam, que se afastam do caminho do Senhor. Gente, só tem dois senhores. Ou é Deus ou é o diabo. Só tem duas categorias de pessoas. A Bíblia é taxativa. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Pode parecer uma palavra dura, mas eu não posso mudar a Bíblia. É o que a Bíblia ensina. Essa linhagem se derreteu na idolatria. Isso que o texto aqui não conta. Veja, existe uma ligação muito íntima na Bíblia entre idolatria e perversão sexual. É impressionante a ligação que tem. A Bíblia não conta, mas conhecendo a verdade que ela me mostra, que onde tem idolatria normalmente tem perversão sexual. Vocês imaginam como é que eram as cortes dos reis de Edom? Só vou dar um exemplo. O edomita mais famoso da Bíblia depois de Esaú. Quem é? O edomita, acabei de falar dele.
O que matou as crianças de Belém, Herodes. Herodes era tão boa pessoa que matou sua esposa e seus 2 filhos. Imagina que cara legal. Para vocês terem uma ideia, havia uma piada no governo romano que eles falavam que era melhor ser um prisioneiro de César do que filho de Herodes. Vocês entendem que o camarada matou 2 filhos e matou a esposa? É a grande prova da onde foi parar a linhagem gloriosa. Bacana. Um dos descendentes de Herodes matou João Batista. Correto? 30 anos depois. Porque as crianças foram mortas em Belém. Jesus era pequeno. João Batista foi morto com Jesus na plenitude do seu ministério. 33 anos. Os 2 tinham 6 meses de diferença de idade. Então foi 30 e poucos anos depois. E tão famoso que foi que morreu com milho de bicho, porque não deu glórias a Deus. Nada na Bíblia está à toa. É que às vezes a gente precisa... Lógico, eu não aprendi tudo isso sozinho. Na verdade, esse trabalho aqui, quem quiser entrar, você bate lá. Gênesis 36, Mauro Meister, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Ele apresenta boa parte dessas verdades, até com muito mais competência. Por isso a necessidade que nós temos de aprender uns com os outros. Assim que Deus criou a interdependência da igreja. Entendeu? Mas quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, o que aconteceu? Agora veja, a fruta não cai longe do pé. Eu separei aqui alguns textos para mostrar as características de Esaú. Vamos abrir rapidinho. Primeiro texto, Gênesis 26. Porra, abrir em cima. Bom, também é pertinho, não vale. Versículo 34. Diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha que interessante, Esaú. Qual era o hábito da família? O hábito da família de Abraão era a endogamia. Abraão era casado com sua meia-irmã Sara. Isaac foi casado com sua prima de 1º grau, Rebeca. Jacó foi mandado a Padã-Arã para casar-se com uma prima. Isso a gente chama de endogamia na Bíblia. Não era proibido naquela época, não tinha nem Bíblia escrita. Então podia. Agora, qual que era a intenção da endogamia? Por que Deus autorizou? Para preservar a linhagem do Messias. Ela vem lá de Abraão. Lembra que Deus não permitiu que os siquemitas se misturassem com o povo de Israel e eles foram chacinados por Levi e Simeão? Foi Deus que não permitiu. Então eu tenho que entender. Agora, Esaú pega 2 mulheres que não eram para pegar, desobedecendo o pai e a mãe. Elas foram amargura para Esaú. Não bastasse isso, você fala, não, Esaú ficou mais velho, se arrependeu. Deixa os meninos crescerem, que eles vão amadurecer. Quer ver o que o menino faz quando cresce? Gênesis 28. Versículo 8. Olha que interessante. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Foi lá e pegou mais esposas de mulheres proibidas. Para quê? Aqui o texto é claro. Para desagradar o pai e a mãe. Tipo assim, vocês abençoaram Jacó, agora vocês vão ver, agora que eu vou aprontar mesmo. Eu sou maloqueiro da família, agora eu vou ser maloqueiro. Foi o que Esaú fez. Mas não para aí.
Olha outras características de Esaú. Vamos correr um pouquinho a Bíblia. Livro do profeta Malaquias. Se você chegar em Mateus, você volta um livro. Livro do profeta Malaquias. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 1. Olha que interessante. Malaquias. Cheguei em Zacarias, passei. Malaquias 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Olha o que Deus faz com o povo descendente de Esaú. Destrói, transforma em desolação, e eles falam: nós vamos reerguer. Deus fala: se reerguer, eu derrubo de volta. Quantas vezes levantar, quantas vezes eu derrubo. Hoje você não encontra um edomita. E você fala: da onde surgiu tudo isso? Gente, a fruta não cai longe do pé, surgiu do afastamento do Senhor. Afastamento do Senhor gera pecado. Quer ver? Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje os irmãos vão gastar sandália na Bíblia. Hebreus 11. Tomar um gole d'água, por misericórdia dos irmãos. Versículo 20. Diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Espera aí. Tem alguma contradição. Esse pastor aí está ficando meio louco. Eu não acabei de falar que Esaú se deu mal. Não lemos isso em Malaquias? Como que o escritor de Hebreus fala que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú? O que o escritor de Hebreus está querendo nos mostrar? Veja, a bênção ficou sobre Esaú. E ela permaneceu por muitos anos. Nós lemos isso na Bíblia. Só que a hora que Esaú perseguiu Israel na conquista de Babilônia, Deus mexeu com a menina dos olhos. Edom mexeu com a menina dos olhos de Deus. E ali foi decretada a queda. Nós já vamos ver isso junto. Então havia uma bênção, essa bênção se manifestou, mas num determinado momento a coisa começou a desandar. Entre outras coisas, por quê? Hebreus 12, versículo 16. Eu vou ler o 15, que eu preciso falar uma coisa aqui para os irmãos. Tenho cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Vamos começar de trás para frente, veja. Esaú vendeu sua primogenitura. O que ele estava fazendo? Chutou o balde. Falou: não ligo para isso.
Primogenitura, nesse contexto, estava ligada à bênção de Deus sobre o primogênito. Ele chutou. Foi profano. Não só profano, era um fornicador. Agora, o versículo anterior, a Bíblia fala de raiz de amargura, e é isso que eu queria falar com os irmãos. Quem está comigo aqui há mais tempo já ouviu falar da minha boca que raiz de amargura provoca câncer. Quem já ouviu falar isso? Antibíblico. Eu fui ensinado assim, mas fui ensinado errado. O que acontece? O contexto aqui é o contexto de Deuteronômio 29, que fala da apostasia do povo de Israel. Raiz de amargura é uma atitude errada do coração ao se desviar dos caminhos do Senhor. O que o versículo 16 fala? Fornicador e profano como Esaú, que vendeu direito à primogenitura. O que ele está fazendo aqui? Se desviando dos caminhos do Senhor. Hoje em dia, a gente deveria ficar mais quieto em relação à Bíblia e pesquisar mais antes de falar, porque tem um monte de gente que, por causa do efeito do pecado, desenvolve um câncer e fica procurando raiz de amargura onde nem existe. E você, como pregador da Bíblia, vem adicionar um sofrimento sobre a pessoa em cima do sofrimento que ela já está tendo. Porque já pensou que legal? Eu desenvolvo um câncer. Aí eu vou para o Ministério de Libertação. Irmão, isso é uma raiz de amargura. Pronto. Eu devo ser o pior cara do mundo. Além de estar com câncer, agora a culpa é minha, porque desenvolvi raiz de amargura. Aí o cara começa a pedir perdão porque chutou o cachorro, porque tentou tirar o prato de comida do gato, porque respondeu torto para a mulher, porque ficou bravo com o patrão que mandou ele embora. Aí você pega uma coisa que a Bíblia está falando de desviar da fé, não sei de onde tiraram isso aqui, uma interpretação completamente esforofobética. O dia que eu descobri isso aqui, tomei um susto, falei, Deus, perdão. Porque isso traz um peso. É que nem aquela história. Irmãos, agora eu vou orar para Deus curar os olhos. Aí eu oro, 2 dias que curou, o resto todo mundo de óculos. Aí eu falo, você não teve fé? Quer dizer, além de você ser cegueta, você é um cara sem fé. Gente, isso é antibíblico. Deus não depende da nossa fé, ele depende que você crê em Jesus como Filho de Deus. Ele depende que você creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto, alguém nascido de novo tem dificuldade de crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Tem dificuldade, Cláudio? Não, ele nasceu de novo. Ele tem o mesmo DNA do Altíssimo. Meu pai? Nossa, meu pai é meu pai. Percebe? Que nem quando houve aquela grande profecia no Brasil, que o Brasil teria um presidente evangélico, quem lembra? Aí não se cumpriu o que falaram, faltou fé do povo. Meu Deus, o Deus não é mais o Todo-Poderoso. Todas as profecias que Deus deu na Bíblia, ele cumpriu. Se Deus precisasse da fé de Israel no Messias, Jesus nem tinha vindo. Porque os líderes do povo não creram em Jesus, e mesmo assim, surgiu a igreja, ganhou o mundo todo. Percebe? Eu preciso tomar cuidado. Aqui o que a Bíblia está falando, não se afaste dos caminhos de Deus, não seja profano, não trate as coisas santas de maneira inadequada, isso é coisa séria. Aí você fala, nossa pastor, que bom que lá na igreja eu não profano nada. Mas e no seu casamento? E com seus filhos? E no seu ministério de oração? Você dá devida importância para oração? Pastor, quando mandam um pedido de oração lá no grupo, eu falo amém. Faça aquela oração meio no estilo do pastor, o pastor ora rápido. O pastor ora rápido. Coitado do irmão Maurício, homem que ora curto e rápido. Mas o pastor ora com fé, crendo que Deus é poderoso para cumprir. E o pastor entende da necessidade de orar. Percebe que eu tenho várias maneiras de profanar a minha fé? No meu dia a dia, no meu trabalho, quando eu não sou o melhor funcionário.
Quando eu não faço as coisas para o meu patrão como se estivesse fazendo a Jesus. Estou profanando, né? Não estou? Pelo menos é o que a minha Bíblia aqui dá para entender. Não sei, o escritor de Hebreus acho que está querendo dizer isso. Não seja profano. Não seja fornicador. Isso aqui tem a ver com idolatria, pecado sexual, todo um pacote descrito lá no Antigo Testamento. Coisa séria. E qual foi a gota d'água? Eu vou pedir mais uns 5, 10 minutinhos para os irmãos. E agora eu vou pegar os irmãos. Vamos abrir no livro do profeta Obadias. Ó, para abrir em Obadias vocês fazem assim, ó. Abrir direto em Obadias. Fala, nossa, esse pastor é bom, né? É que eu deixei marcado na minha Bíblia, aí ficou fácil. Obadias fica ali depois de Daniel, depois de Oséias. Algumas Bíblias vai estar na página 975, ou por ali. Entendeu? Garantido está entre Gênesis e Apocalipse, né, Moisés? Olha que interessante. Eu vou fazer uma leitura rápida em Obadias e vou traçar algumas coisas que eu preciso. Nós tínhamos uma pregação gravada em Obadias, mas eu tirei ela por alguns problemas teológicos. Algumas coisas que eu queria corrigir, que tiver um entendimento melhor, eu tirei. Não na essência, mas na maneira de... Aliás, eu acho que daqui a 15 anos, quando eu parar para ouvir essa palavra aqui, falar, nossa, como os irmãos me aguentavam. Porque a gente sempre, né, Deus vai trabalhando na nossa vida, a gente vai aperfeiçoando. Obadias 1 diz assim, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Olha que interessante. O único livro da Bíblia que foi escrito por um país não judeu foi Obadias. Olha a maneira que Deus trata Esaú e seus descendentes. É o único livro escrito com alvo de um público não judeu. Isso aqui foi escrito para Edomita. Ninguém percebe isso no texto. E olha a tristeza, versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Gente, presta atenção. Edom se achava grande, porque não tinha acesso às montanhas de Seir. Para vocês terem uma ideia, tinha uma entrada, numa inclinação de aproximadamente 45 graus, era impossível tomar Edom. E eles se prevaleciam disso. Aí Deus falou, a soberba, você pode fazer o teu ninho lá no céu, que eu vou derrubar você. Aí eu pergunto, quem é mais velho aqui? Em 1980, Olimpíadas de Moscou, quem dizia que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ia virar o que virou? Povo matador de crente. Acharam na sua soberba que iam passar batido. Deus arrancou com raiz e tudo. Potência nuclear. Para vocês terem uma ideia, a Rússia hoje, que é o que sobrou, ela tem um míssil que voa tão rápido que nem os Estados Unidos têm. A Rússia, mano a mano contra os países do Ocidente, ela perde. Mas com qualquer país diretamente ela ganha. Entendeu? Mas aonde que está a antiga União Soviética? Deus riscou. Você pode achar que você é o maior, Deus arranca. Esse povo por aí, gente, ó, a gente vê muita pataquada na internet. Mas uma coisa nós temos que entender, existem senhores no mundo, milionários, que acham que Deus não existe. Alguns deles acham que Lúcifer é Deus. E eles acham que nós somos gado.
Pode pintar e bordar, pode fazer o que for, 1 hora, vão estar diante do Deus Todo-Poderoso. Quando começar as coisas do Apocalipse, não vai ficar ninguém. Não se iluda. O anticristo vai oprimir o povo do Senhor. Qual vai ser o papel dele? Inaugurar o Lago de Fogo. Garoto propaganda do Lago de Fogo. Ele e o falso profeta. Não tem. Se levantou contra o povo de Deus, a casa cai. O Império Romano ruiu. Foram 11 ondas de perseguição dura sobre a igreja. Em 300 anos. Aqueles irmãozinhos da Assembleia de Deus, terno xadrez, calça listada, violinha debaixo do braço, ganharam o Império Romano. Sabe, com os botões presos aqui do lado? Não aguentou. Quem é que ganhou o Império Romano? Escravos e rejeitados. A maior máquina de guerra não aguentou. Em menos de 300 anos ruiu. E se não tivesse se juntado ao cristianismo, tinha arriscado no mapa. Percebe? Deixa eu avançar mais um pouquinho. Ler mais um parágrafo. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. O que Deus está falando aqui? Se vem ladrão, ladrão tem uma quantidade que rouba. Só que Deus colocou Edom como juízo. E destruiu de uma forma que não sobrou nada. Limpou tudo. E parando por aqui, indo para o encerramento, porque eu quero depois ter o prazer de pregar o Badias inteiro para a igreja. Veja, quando Deus coloca a mão, até naquilo que Ele abençoa, e aqui entra uma mensagem séria. Essa semana eu estava ouvindo o pastor Marcos Granconato falando, e ele falava, eu estou estudando para Mateus a palavra do princípio das dores, e uma das fontes que eu estou usando é o Marcos Granconato. E ele falava o seguinte, ele foi lá no livro de Ageu e mostrou, ó, Deus edificou o fundamento aqui. E no livro de Ageu é citado pedra sobre pedra, só que edificada. Jesus parece que chama o livro de Ageu e fala a seguinte frase, não restará pedra sobre pedra. É tal e qual, xerox autenticado. O que Deus está querendo nos mostrar? Gente, nada está à toa na Bíblia. O mesmo Deus que edificou o templo, destruiu o templo. O mesmo Deus que edifica muitas vidas pode pesar a mão e destruir vidas. Quem está aqui há mais tempo na igreja, você não precisa forçar muito a memória para ver pessoas, famílias que estavam indo bem, famílias que estavam tudo em ordem, a vidinha estava caminhando, estava tudo avançando. Num determinado momento deu um trelelê, começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Passados alguns anos, Deus destruiu tudo. O mesmo Deus que edifica é o Deus que tem poder para trazer juízo. Não sejais profanos e fornicadores como Esaú. Cuidado. Gálatas 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Cuidado como você conduz primeiro, sua vida cristã. Segundo, seu casamento. Terceiro, a sua família. Cuidado com o que você tem aplicado de tempo na sua vida devocional. A vida cobra a conta, os anos passam e a consequência vem. O livro de Provérbios fala que o homem de dura cerviz, eu vou parafrasear que eu não lembro de cor, mas mais ou menos diz assim, que o homem de dura cerviz, aquele cara que não cede, muitas vezes é disciplinado, mas não atende. Até que chega um momento que Deus disciplina sem ter conserto.
Sabe aquele camarada que o médico fala para ele, ó, o senhor precisa cuidar da sua saúde, que o senhor pode ter um AVC. Ó, o senhor precisa cuidar da sua saúde, que o senhor precisa ter um AVC. Aí ele tem dor de cabeça, tem coisa errada, mas não se cuida. Num determinado momento ele vai no médico, doutor, eu tô com uma coisa estranha aqui que eu não sei o que está acontecendo. Deu um AVC. E aí não tem conserto. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz. Quando a gente já faz tudo certinho, os problemas do cotidiano vêm. Imagina você somando aqueles problemas naturais da nossa vida, você ainda bota a lenha na fogueira, arruma mais problema pecando, sendo profano e se desviando dos caminhos do Senhor. Eu creio que com a vida de Esaú, a gente aprende essa mensagem. Nada adianta ter glória, nada adianta ter dinheiro, nada adianta nada disso, se você não estiver nos caminhos do Senhor. Porque vai chegar um momento que longe do Senhor só vai restar destruição. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro pedindo, Pai, que o Senhor venha sondando o nosso coração. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrompido. Então coloca a tua luz sobre nós, Senhor, e nos mostra aonde temos errado, as escolhas erradas que temos feito. Senhor, o Senhor sabe que somos pecadores e que sem Ti nós nada podemos fazer. Mas também o Senhor sabe que nós Te amamos, confiamos na Tua bondade, confiamos na Tua graça, confiamos no Teu poder e confiamos na Tua promessa de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Senhor, com essas palavras eu peço que o Senhor venha tratando conosco, nos capacitando em nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém.